Oi, crianças, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos de volta no nosso projeto Escola Bíblica em Casa e olha só agora, com um novo painel, um novo visual, com esse versículo maravilhoso que nós temos aqui, conseguem ver? Que diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Esse vai ser o versículo de todo esse nosso trimestre, porque nós vamos falar sobre o Rei dos Reis, sobre Jesus Cristo, né? Nós vamos contar um pouquinho sobre a vida de Jesus Cristo. E olha, semana passada o tio Márcio colocou um vídeo, um desenho para vocês assistirem sobre o nascimento de Jesus. Quem é que viu esse vídeo aí, hein? Vamos fazer uma revisão sobre esse vídeo? É o seguinte: a Bíblia nos conta que certa vez um anjo apareceu para Maria, que era virgem e era noiva de José. O anjo disse para ela que ela daria à luz ao Filho de Deus, a Jesus Cristo, né? Então, Maria ficou grávida de Jesus. Gente, e olha que interessante, hein? Maria, ela ficou grávida de Jesus, José se casou com Maria e José se comprometeu a ajudar Maria a criar, né, a cuidar de Jesus. A Bíblia nos conta que certa vez o imperador daquela época pediu para que todas as pessoas fossem para a cidade de seus antepassados, para que fosse feita uma contagem da população. O imperador queria saber quantas pessoas que haviam ali na região. Foi por isso que José teve que pegar Maria. Maria já estava grávida, com barrigão, quase ganhando neném, né? Ele pegou Maria e foi com ela até Belém. Por quê, crianças? Porque José era descendente de Davi e Davi era da cidade de Belém. Quando eles chegaram lá, vocês viram no desenho, né? Não tinha lugar para eles ficarem, a cidade estava cheia, né? Então, eles tiveram que ficar num local bem simplesinho. E ali, Maria deu à luz a Jesus Cristo. A Bíblia nos conta que ela enrolou Jesus Cristo em panos e colocou Jesus Cristo numa manjedoura, né? Então, Jesus Cristo ficou ali sendo cuidado por Maria e por José também. Olha só que interessante, né? Bom, depois disso, eles voltaram para a cidade deles e fizeram tudo aquilo que a lei mandava fazer. Apresentaram Jesus Cristo no templo quando ele era bebê. Enfim, Jesus Cristo, ele cresceu. A Bíblia nos conta lá no livro de Lucas. Aliás, o tio Márcio quer deixar aqui para vocês a referência, viu, gente? Essa história que a gente está contando, ela tá lá no livro de Mateus, no Evangelho conforme escreveu Mateus, e também no livro de Lucas. Vocês podem encontrar lá, pode pedir o papai e a mamãe para ler junto com vocês. Se você já sabe ler, você pode ler sozinho, pode abrir a sua Bíblia, tá lá nos primeiros capítulos de Mateus e também de Lucas, tá bom? Bom, então a Bíblia nos conta o seguinte, lá em Lucas, né, diz que Jesus Cristo, ele crescia com muita sabedoria, ele crescia também sendo abençoado por Deus. E aí, a Bíblia nos relata um episódio muito interessante, crianças. Olha só, alguns anos se passaram, Jesus Cristo já estava com 12 anos, ele já era um adolescente, né? E a Bíblia nos diz que todos os anos o povo de Deus ia lá para a cidade de Jerusalém para a comemoração da festa da Páscoa. E assim, José, Maria, Jesus Cristo, que já estava com 12 anos de idade, né? E todo o povo de Deus foram lá para a cidade de Jerusalém. Lá eles comemoraram a festa da Páscoa e depois que ela acabou, eles voltaram para a casa deles, para a cidade deles. Acontece que José e Maria estavam ali no meio da multidão, voltando para casa, né? E eles perceberam a ausência de Jesus. Jesus Cristo não estava lá no meio deles. Só que eles pensaram assim, bom, eu acho, Jesus Cristo deve estar assim, no meio do povo ali, né? Então eles começaram a perguntar para os parentes, para os amigos, Jesus Cristo está aqui com vocês? Jesus está aqui com vocês? Não. Então eles pensaram, eita, será que Jesus Cristo ficou lá em Jerusalém? E voltaram. Quando eles voltaram, procuraram muito Jesus Cristo, mas eles não acharam Jesus.
Procurou 1 dia, 2 dias, 3 dias. Depois de 3 dias, eles encontraram Jesus lá no pátio do templo. Gente, lá no pátio do templo ficavam os mestres da lei, aqueles que ensinavam o povo sobre as leis de Deus. E adivinha só, pessoal, quando eles chegaram lá, deixa eu mais colocar aqui, eles encontraram Jesus Cristo, ó, Jesus Cristo maiorzinho, 12 anos de idade, já é um adolescente, né? Eles encontraram Jesus Cristo conversando com os mestres da lei. Sim, a Bíblia nos diz que Jesus Cristo conversava e fazia várias perguntas para os mestres da lei. E ainda mais, a Bíblia nos conta que os mestres da lei e todas aquelas pessoas que estavam ali presentes no templo ficaram admirados com a inteligência, a obediência, a educação de Jesus Cristo. Olha só que interessante, crianças. Jesus Cristo, a Bíblia nos conta que era uma criança sábia, com muita sabedoria, ele era inteligente, ele era uma criança obediente e que as pessoas admiravam ele, ficavam impressionadas com Jesus Cristo. Foi então que José e Maria encontraram ele ali no pátio do templo, né? E levaram ele de volta para casa. A Bíblia nos conta que Jesus Cristo continuava crescendo com muita força, com muita sabedoria, e que Jesus Cristo agradava tanto a Deus quanto as pessoas que estavam ao seu lado. Crianças, olha que coisa mais interessante. Sabe o que o tio Márcio quer dizer para vocês hoje? A gente consegue perceber na história de Jesus Cristo, a Bíblia só nos conta esse pedaço de quando ele era pequeno, né? Quando ele tinha 12 anos de idade. Mas é o suficiente para a gente saber que Jesus Cristo era uma criança muito abençoada por Deus. Ele era o próprio Filho de Deus, né? Jesus Cristo foi uma criança obediente aos pais dele. E ele precisa ser inspiração para vocês também, tá bom? Vocês precisam ser crianças obedientes aos pais de vocês. Sabe o que mais que o tio Márcio aprende com essa história? Que Jesus Cristo tinha só 12 anos de idade, mas ele não tinha medo de falar da palavra de Deus. Ele perguntava, ele era curioso, ele queria saber tudo sobre aquela história, sobre Deus, sobre os ensinamentos, ele queria saber tudo. Então ele perguntava e questionava os mestres da lei. Olha que interessante, crianças. Assim vocês também devem ser. O tio Márcio deseja do fundo do coração que vocês também sejam cheios da sabedoria de Deus e curiosos da palavra do Senhor, que vocês escutem as histórias, por exemplo, que o tio Márcio está contando e pesquisem na Bíblia. Vai lá pesquisar, vai lá estudar, pergunta o papai, pergunta a mamãe, pergunta o tio Márcio, pergunta a tia Dorcas, tia Marielle, tia Maria Helena, tia Luzia, pergunta a todos os professores e conversa com eles. Vocês precisam ser como Jesus Cristo era quando era criança também. Amém? E olha só que interessante, hoje o nosso versículo está aqui na Bíblia, né? Lá no livro de Colossenses. Olha só, crianças, o que diz esse versículo? Ele nos diz o seguinte, ó: Filhos, obedeçam seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 20. Vamos de novo? Filhos, obedeçam seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 20. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo era obediente aos seus pais. O tio Márcio deseja que você também seja assim. Amém? Não se esqueçam de fazer a tarefinha do dia hoje. E detalhe, quem está assistindo o nosso vídeo e não tem, pode procurar a gente lá nas redes sociais, @ADCidadeJardimKids, e tem também do tio Márcio, @Marcio.zago. Me chama lá que o tio Márcio manda para vocês pelo WhatsApp as atividades, tá? Todas as atividades, os papais que quiserem, as mamães, os responsáveis, tio Márcio envia para vocês fazerem. Tem muita atividade legal. Amém, criançada? Deus abençoe vocês, um forte abraço e até semana que vem. Nós vamos continuar falando sobre a vida de Jesus. Jesus Cristo agora cresceu. E aí, crianças, o que será que começou a acontecer na vida de Jesus Cristo, hein? Semana que vem a gente continua. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Abração, hein?